Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E como prometido no último estudo, hoje falaremos sobre quem seria que nasceu no ano 70 da vida de Terá, se era Naor ou se Harã. Veremos então o estudo de uma forma um pouco diferente. Vou detalhar ali a árvore genealógica de forma que possamos entender numa didática um pouco mais fácil. O estudo que apresentarei hoje mostra Harã como sendo o irmão mais velho, e nós vamos entender de uma forma muito fácil o porquê que ele seria o mais velho. Lembrando também que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, dê um like. Se você também puder, deixe seu comentário, tá bom? Vamos lá? Bem, então esta foi a última tela de nosso último estudo. E paramos com a pergunta: quem teria nascido primeiro, não? Se seria Naor ou Harã? Conforme já comentado, então, coloco à disposição de Harã nascendo em 1948, depois da criação de Adão, e Naor entre 1949, no caso, e 2007. Seria esta aí a provável data de nascimento de Naor. Bom, então vamos analisar os textos e o porquê chegamos a esta conclusão. Gênesis capítulo 11, verso 26 nos diz: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Terá, como já vimos em estudo, ele nasceu em 1878, depois da criação de Adão, e morreu no ano 2083, depois da criação de Adão. Então ele teve seus filhos, Abraão, que vimos também em estudo que nasceu no ano 2008, e então coloco Harã como tendo nascido 70 anos depois que viveu Terá e gerou os seus filhos, ele no caso sendo o primeiro. Então Harã teria nascido no ano 1948. E seu outro filho, Naor. Para completarmos um pouco a árvore genealógica de Terá, nós lemos o texto que está em Gênesis capítulo 20, verso 12, quando Abraão fala sobre Sara, e diz assim: E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O que o texto nos diz, então, é que Terá teve outra mulher, e com esta outra mulher teve Sarai como filha. Mas será realmente isso? Bom, continuamos assim por enquanto. E obviamente de Abraão e Sarai, o filho da promessa, veio a ser Isaque. Gênesis 11, 27 nos diz: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Então agora podemos acrescentar Ló. Gênesis 11, 29 nos diz: E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. Muito bem, temos então Harã com 3 filhos, Iscá, Ló e Milca. Quando vamos a Gênesis capítulo 22, os versos 20 ao 22, lemos o seguinte: E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão.
Então, nesses versículos é lido o nome de todos os filhos, e eu gostaria de destacar aqui então Betuel. No verso seguinte, Gênesis 22, verso 23, nos diz assim: E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Gênesis 29, verso 5 nos diz: E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. O verso seguinte, Gênesis 24, verso 29, nos diz: E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Bem, podemos ver claramente então que Labão era irmão de Rebeca. Gênesis capítulo 29, verso 16 nos diz: E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Em Gênesis 25, verso 20, vemos o casamento de Isaque com Rebeca. Era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Em Gênesis capítulo 25, verso 24 ao 26, podemos ler o nascimento de Esaú e Jacó. E nos diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, Esaú, e depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E depois em Gênesis capítulo 29 podemos ver ali que Jacó se casa com Lia, com Raquel. Gênesis 11, 28 nos diz: E morreu Arã, estando seu pai ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Como podemos ver, o texto bíblico nos apresenta que Arã morre ainda na cidade de Ur dos Caldeus, e que depois disso Terá, o seu pai, leva todos os seus filhos para a cidade de Harã. Eles saem de Ur dos Caldeus e vão morar ali. Gênesis 11, verso 31 nos diz: E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Outro fato interessante que nós podemos ver é que mesmo Naor não sendo citado, ter ido para a cidade de Harã junto com o seu pai, podemos ver isso depois em alguns versículos, quando, no caso, por exemplo, quando o servo foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaque, ou também depois quando Jacó é enviado para a casa de Labão, na cidade de Harã. Então vemos perfeitamente aí que se encaixa. Interessante que existe um livro chamado Livro dos Jubileus. Ele é considerado como um livro apócrifo, né? Mas pela religião etíope, os chamados Beta Israel, ou judeus etíopes, no caso, ele é considerado canônico, né? É interessante que esse livro ele cita algumas coisas sobre Abraão, no caso, e ele diz, por exemplo, que Abraão, com 14 anos, ele entendeu, mesmo morando em Ur dos Caldeus, Abraão, com 14 anos, ele entendeu sobre a importância da adoração ao Deus verdadeiro. Esse livro diz que no ano 49 de sua vida, por exemplo, ele se casou com Sara. Esse livro diz que, por exemplo, no ano 60 da vida dele, foi quando Harã morre. E aí então eles vão para uma cidade
e dentro dessa cidade, eles param nessa cidade e daí até o seu pai terá dado o nome da cidade do seu filho que tinha morrido, no caso, Harã. A cidade vem a ter o mesmo nome do filho dele, do filho que tinha morrido. E aí o texto bíblico nos confirma que aos 75 anos da idade dele, de Abraão, ele saiu de Harã e foi em direção à cidade prometida. Como podemos ver, além dos fatores bíblicos que encaminham para esse sentido de que Harã seria o filho mais velho, e depois com sua morte, por isso que seu pai levou os filhos mais novos, os filhos dele e seus filhos junto com ele, podemos ver também alguns fatores externos, como o próprio livro dos Jubileus, o qual eu mencionei, né? Gênesis 12, verso 4 diz: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Isso ocorreu no ano 2083, como Atos completa com a morte de seu pai. Em Gênesis 24, verso 10, podemos ver quando Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. O texto nos diz: E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E no caso de Jacó, Gênesis 27, 43 diz assim: Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Quando em Gênesis capítulo 11, verso 29, nós lemos ali os 3 filhos de Harã, como Ló, Milca e Isca. O nome Isca, ele aparece na Bíblia apenas esta vez. A ideia principal de um outro estudo, talvez muito mais minucioso, mas que merece bastante atenção também, é o nome Isca. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que Isca seria a própria Sara. Quando, por exemplo, nós lemos no livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, escrito no 1º século, ele nos diz assim, na página 89, Abraão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro. E deixou um filho de nome Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara e Naor desposou Milca. Interessante, não? Então, seria Sara Milca? E aí também faria um grande sentido, ficaria na disposição como cada um dos irmãos tomando para si esposas as filhas do seu irmão falecido, suas sobrinhas, e a disposição ficaria dessa forma. Do modo que vemos, Sara é filha diretamente de Terá. Seguindo esta outra linha de estudo, Sara, no caso, seria a própria Isca, filha de Harã, onde cada irmão tomaria para si como esposa sua sobrinha. É muito interessante, não? Faria também um sentido muito grande. Mas você vai me perguntar, mas Marcelo, o texto bíblico, ele diz que era irmã, como lemos, irmã de filha de meu pai, mas não da minha mãe. Olha que interessante, quando vamos também à Bíblia, no capítulo de Gênesis, capítulo 14,
Vamos ao capítulo 14, ao versículo 14, nós lemos assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Verso 16. Trouxe de novo todos os bens e também Aló, seu sobrinho, e seus bens e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. O mais interessante é que algumas pessoas até perguntaram por que no texto original está escrito como seu irmão. E aí muitas até defendem que a tradução ali estaria errada, que a tradução correta do texto original hebraico seria sobrinho. Mas o texto original, realmente a palavra está irmão. Bem, como eu disse, é um estudo mais complexo, mas encaixa-se perfeitamente, não? Quantas pessoas talvez você já conheceu em que a mãe, o pai morreu e os avós tiveram que cuidar. E então eles cuidam como se fossem seus próprios filhos, e os filhos, no caso sobrinhos, acabam chamando os tios de irmãos. Quanto acontece isso, não? Até hoje. Mas a ideia principal, embora trazemos alguns dados técnicos, embora estudamos um pouco mais sobre outros assuntos, não adianta nada estudarmos se não tentarmos encontrar alguma lição para nós. Nós vemos na realidade o quanto Deus cuidou, Deus fez uma promessa e Deus é fiel. Essas pessoas buscaram ser fiéis, buscaram andar com Deus. E o fato de andar com Deus trouxeram a elas bênçãos inigualáveis. E a importância é isso. Quanto mais andamos com Deus, nós vamos entendendo, conhecendo mais o Criador. Sabemos que Ele não nos desampara se todos, desde pequenos, entenderem que Ele é o Criador, mantenedor, de que Ele, embora em meio a quaisquer problemas que possa passar todos nós, Ele é fiel às suas promessas. E o mais importante para Deus é a sua salvação e a minha salvação. Que possamos aprender com Ele, buscar cada vez mais andar com Cristo. Um grande abraço e até o próximo estudo.